Olá, crianças, sejam bem-vindas a mais uma videoaula. Hoje, segunda-feira, dia 8 do mês 6 de 2020. Hoje, nossas aulas serão de português e ciências. Então, antes de iniciarmos nossa aula, vamos pedir a proteção de Papai do Céu e agradecer, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Obrigado, Papai do Céu, por mais esse dia. Que tenhamos um dia abençoado com a vossa presença, com o vosso amor. Amém, amém? Vamos lá? Livro de Português, página 62. Português, página 62. Então, é continuação do assunto dos sinais de pontuação. Gramática, né? Sinais de pontuação. Conta a lenda que um grande general grego foi se consultar com uma profetisa para ver se iria ter sucesso ou não na guerra, que ora começava. Ela consultou o oráculo, que deu a seguinte resposta. Então, esse general, ele foi a uma profetisa, né? Essa profetisa é uma pessoa, né, sábia, uma pessoa inteligente, um religioso, tá certo? Ele ia para enfrentar uma guerra e queria saber se ia ter sucesso ou não nessa guerra, né? Então, vamos lá. E olha a resposta dela. Irás, voltarás, não morrerás. Irás, voltarás, não morrerás. Essa primeira frase aí, essa frase primeira não tem nenhuma pontuação. Vejam o erro. Não tem nenhuma pontuação, por isso que o general não entendeu, né? Ele seguiu a resposta dela. Irás, voltarás, não morrerás. Então a resposta dela, no entendimento dele, sem nenhuma pontuação adequada, aí ela disse: irás, voltarás e não morrerás. Então ele disse: eu vou voltar e não vou morrer. Mas engano dele, ele leu a frase errada. Ele leu a frase sem respeitar as pontuações. Foi o que aconteceu com o general. Por ele ler a frase sem respeitar as pontuações, foi que ele se enganou. Então vamos lá? O general foi para a guerra, mas morreu. Os soldados voltaram a Pitonisa para exigir explicações ao que ela disse. Pitonisa é justamente a profetisa, tá certo? Os soldados disseram: o general disse que ia para a guerra porque a profetisa disse que ele não ia morrer. Ele ia para a guerra, ele ia voltar e não ia morrer. E o que aconteceu? Então ela mentiu. Vamos lá perguntar. Quando chegaram lá, que perguntaram à profetisa, ela disse o quê? Meus caros, em nada errei em minha previsão. O erro foi de vocês. Vejam a mensagem novamente. Eles olharam e viram a mensagem novamente, só que essa mensagem aqui toda com a pontuação adequada. Eles leram adequadamente, respeitando a pontuação. Ó, irás, ponto, final. Voltarás, com uma interrogação, uma pergunta. Não, morrerás. Aí, o que foi que aconteceu aí, né? Quando eles foram pedir explicação a ela, os soldados, né? Por que ela mentiu? Ela não leu uma frase. Realmente, ela falou a verdade. O erro foi do general, que não soube respeitar a pontuação. Não leu adequadamente a frase com as pontuações adequadas. Então, vamos lá? Irás, ponto final. Voltarás? Aqui é uma pergunta. Não, vírgula, morrerás. Ela deixou bem claro. Irás. Correto, correto, correto. Ela não errou em nada. Coitado do general que não soube fazer a leitura certa. Irás. Voltarás? Não, morrerás. Então, nós temos um ponto final. Para que serve o ponto final? Para finalizarmos uma frase, um argumento, né? Se você não finalizar uma frase ou um argumento, quando você estiver escrevendo lá, terminei. Se não usar o ponto final, a frase quer dizer que não foi terminada, né? Olha a importância do ponto final. Voltarás? Uma interrogação. Quando ela disse voltarás, aí a resposta, não. Pequena pausa para vírgula. Morrerás.
Então, crianças, nós temos que respeitar os sinais de pontuação adequadamente, fazermos a leitura e também seguindo os comandos dos sinais de pontuação, porque senão nossa leitura fica toda errada. Se não respeitarmos o sinal de pontuação, se não lermos adequadamente, nós vamos entender igual o general entendeu a frase toda errada. Vejam a importância dos sinais de pontuação, né? Às vezes a gente faz uma leitura, até o próprio aluno mesmo, quando ele está fazendo a leitura, que ele não respeita um ponto final, uma vírgula, uma exclamação, uma interrogação para a pergunta, ele mesmo se perde na leitura, né? Então, nós vamos aí ver o quê? O ponto final, uma interrogação, uma vírgula, né? Então, primeiramente, nós vamos ver o que aí, né? Ó. Para expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Veja, o ponto final. Para que é que serve o ponto final? Para finalizarmos uma frase, para finalizarmos um argumento, né? Terminamos aquela frase, ponto final. Tem que ter um ponto final, senão como é que vai estar lá finalizado? Se o ponto final indica finalizar, terminar, né? E também, né, nós também vimos aí a vírgula, a importância da vírgula. Se o general tivesse lido a frase, respeitado a vírgula, ele tinha entendido, né? Não, morrerás. E ó, vírgula serve para quê uma vírgula? Para separar sequência como datas, endereços, né? Itens de uma lista. Vou ao mercado, vou comprar pão, vírgula, queijo, vírgula, macarrão, né? Serve para separar itens. Uma data também que é muito importante, né? Olha só a importância da vírgula, uma pequena pausa. Quando estamos fazendo uma leitura que tem uma vírgula, cadê a pausa, gente? Por exemplo, aí nessa abaixo, ó, dessa frase, para expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade escrita, vírgula, uma pequena pausa, não é você parar, é uma pequena pausa, entenderam, né? A importância da vírgula para pequenas pausas em uma leitura, para separar itens de uma lista, né? Itens de lista de uma lista de mercado, endereços, datas, uma sequência, tá certo? Exemplo, nós temos até um exemplo aí, ó. Tive de comprar leite, vírgula, ovos, vírgula, trigo, vírgula, sal e açúcar para preparar o bolo. Então tá muito fácil aí, para você saber onde vai usar a vírgula, né? E o ponto de exclamação, pontinho de exclamação que as pessoas dizem que ele parece um i bastão de cabeça para baixo, tracinho e um pontinho embaixo. Exclamação, para que serve um ponto de exclamação? Indica um sentimento de surpresa, espanto, né? Por parte de quem fala ou escreve. Por exemplo, nós temos aí uma frase, meu Deus, né? Então aí é o quê? Uma surpresa ou um espanto, tá certo? Ou também, né, um medo. Por exemplo, a palavra bom dia, aí é uma surpresa, chega e você fala com entusiasmo. Então a exclamação é super importante, né? Temos também o ponto de interrogação. Essa interrogação, né? Como temos aí na frase, ó, voltarás? Temos que ler com esse tom de pergunta, né? Para que serve o ponto de interrogação? Ele exprime uma pergunta, quer dizer uma pergunta, exemplo. A que horas você dorme? A que horas você dorme? Né? E o travessão? Para que serve o travessão? Travessão, né? O travessão indica a fala do personagem de uma história, né? Indica quando aquela personagem vai falar, quando tem a fala dele, você já sabe, ali vai ter um travessão, porque indica a fala dos personagens de uma história. Exemplo, por que você não entra? Por que você não entra? Olha o travessão aí, ó. Por que você não entra, né? E os dois pontos? Para que servem os dois pontinhos? Para que serve? Usados antes de uma explicação que se dá algo ou para introduzir a fala de um personagem. Exemplo, eu aprendi a lição. Aí, dois pontos. Nunca perco oportunidades. Eu, com muito receio, disse-lhe. O que houve? Então, os dois pontos é usado antes de uma explicação que se dá a algo ou para introduzir a fala de um personagem, né? Ou quando você vai
vai explicar alguma coisa para alguém, né? Ou quando você vai introduzir a fala de alguém, tá certo? Então, os 2 pontos servem justamente para isso. Nós temos aqui até um exemplo dos 2 pontos. Ó, aí abaixo, ó. Eu aprendi a lição. 2 pontos. Nunca perco oportunidades. Eu, com muito receio, disse-lhe: o que houve? Então, crianças, se tiverem dúvida, é só vir aqui na parte dos sinais de pontuação e ver os exemplos e ver para que serve, tá certo? Por quê? Porque vocês irão precisar para responder a página 63 da atividade, ó. O que é que vocês vão fazer aí na página 63? Vocês vão usar os sinais de pontuação adequados em cada fala. Ó, em cada fala desse, vocês vão usar um ponto adequado, uma pontuação adequada. Por exemplo, que susto! Por que você está sujo? Por que você está sujo? Alex, guarda as frutas, o ketchup e os ovos na geladeira. Quais os sinais de pontuação adequados que você vai usar aqui? Então veja, preste bastante atenção. Também na página 64, vocês irão fazer a página 63 e 64. Essa 64 também está muito fácil. O que é que nós temos aí? Leia a carta e reescreva abaixo com os sinais de pontuação que faltaram. Então, essa carta aqui, ela está sem os sinais de pontuação adequado. Está sem a vírgula, está sem os 2 pontos, está sem a interrogação, está sem a exclamação, está sem o ponto final. O que é que você vai fazer aí? Você vai reescrever essa carta do mesmo jeito que está aqui, ó. A única diferença é que você vai reescrever e colocar o sinal de pontuação aonde precisa, né? Então, leia ela primeiro, leia ela com bastante atenção, veja onde deveria ter um sinal de pontuação adequado. Quando você terminar de ler a carta, você vai reescrevê-la do mesmo jeito que está aqui. A única diferença é que você vai colocar o sinal de pontuação adequado onde está faltando aqui. Como, por exemplo, o que é que está falando primeiramente na carta aí, ó. João Pessoa, 26 de dezembro de 2016, certo? Aí, querido papai. Aí é onde você vai escrevê-la corretamente, né? Só usando o sinal de pontuação adequado. Aí, ó. João Pessoa. Antes de uma data, o que é que a gente faz aí? Tem vírgula ou não? Se tiver, coloca. Aí, vírgula, 26 de dezembro de 2016. Ponto final. Aí tem que fazer do mesmo jeito que tá aí, só o ponto adequado, a pontuação adequada que você vai colocar aí. Aí, querido papai, né? Ponto. Aí, na outra linha, você pula uma linha para começar o texto, tá certo? No final, você também vai pular a linha para poder fazer beijos, né? Então, crianças, prestem atenção onde é o sinal adequado que você vai usar aí no texto. Reescreve ele. Quando você for reescrevendo do jeito que está aqui, você vai ver onde era que deveria ter uma vírgula, onde deveria ter uma interrogação. Aí vai colocando, tá certo? Então, essas são as 2 atividades que vocês irão fazer hoje. Boa sorte, tá certo, crianças? Façam a atividade direitinho, prestem bastante atenção. Leiam esse texto, né? Como sempre falo, leitura, leitura, leitura. Daqui a pouco nós teremos a aula online. Eu estou com 7 alunos, graças a Deus. Aquelas crianças que estão comigo estão fazendo todas as atividades, tirando as dúvidas na aula, tá certo, crianças? Então, agenda. Não deixem de fazerem agenda. A agenda é um documento super importante. Quando voltarmos, vou pegar a agenda de vocês, vou corrigir a agenda, vou ver quem fez a agenda todos esses dias que nós estamos nessas aulas, tá certo? Então, boa aula, façam a atividade e até daqui a pouco quem vai estar comigo, tá certo? Tchau, tchau!